Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e nem todo trabalho é trabalhoso, né, Jairo? É isso aí, Duda. Então eu sou o Jairo e tô com uma pergunta aí. Vai ter trabalho no céu? Olha só, hein? É uma pergunta aí que nós vamos tentar responder hoje, inclusive. Olha só. Mas junto conosco, Jairo, nessa gravação, está nos visitando aqui o Cauê. Oi, gente. Tudo bom? Minha estreia aqui, então, em podcasts. Olha só, hein? O primeiro de muitos, quem sabe, hein, Cauê? Espero que sim, hein? E também nos visitando lá do Didaquê, Rafael. Oi, gente, tudo bem? Tudo certo. E hoje, então, nós estamos com toda essa galera porque nós vamos conversar sobre a relação entre fé e trabalho. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal. Então, como comentado, hoje o nosso assunto é fé e trabalho, né? E como vocês já estão acostumados aqui no Pelo Amor de Deus, nós sempre começamos com uma série de definições, de conceitos para que a gente possa falar a mesma língua, para que a gente esteja na mesma conversa, certo? Então, quem é que pode me dizer aí o que seria trabalho para começar? Rafael, tu poderia nos explicar o que seria trabalho? Qual que é o conceito de trabalho? Como é que a gente define trabalho? A gente saiba exatamente, olha, isso aqui é trabalho. Cara, essa pergunta é muito importante e super difícil de responder, porque a gente associa trabalho muito com aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro, né? Mas daí a gente pode se perguntar assim, tá, mas uma dona de casa trabalha? Ou a gente associa também trabalho com aquilo que a gente... como se fosse o oposto do lazer, né? Mas aí tem aquela pergunta assim, pá, e o jogador de futebol profissional, ele não tá trabalhando no seu lazer? Então são definições que nos escapam, né? Apesar de a gente estar bem familiarizado com a questão. Tem um teólogo da Croácia chamado Miroslav Volf e ele define trabalho da seguinte forma, eu acho uma definição legal. Ele diz assim, trabalho é uma atividade social honesta, intencional e metódica que tem como objetivo primário a criação de produtos que podem satisfazer as necessidades tanto de quem as faz quanto a dos seus semelhantes. Então essa é uma definição básica aí que a gente pode começar a usar para lidar com essa questão. Certo. E é muito interessante isso que tu falou, Rafael, sobre a questão de será que eu preciso receber por isso e tudo mais? Porque a gente pode até olhar para a Bíblia, né? Falar sobre trabalho, porque a origem do trabalho tá na origem da criação do mundo, né? Podemos dizer que, eu ouso dizer que Deus foi o primeiro trabalhador, olha só, porque ele criou todo mundo, vamos dizer assim que ele fez o trabalho dele, né? Ele criou tudo que existe e depois ele viu o fruto do seu trabalho, que ele olhou pro trabalho e viu que era bom, ou seja, o trabalho me parece que ele tem essa conotação assim de que tu tem que ter algum resultado. Tu não acha, Cauê? Quando a gente fala sobre trabalho, tem que ter um resultado e esse resultado, ele tem que ser de uma certa forma produtivo? Eu associo muito a isso sim, principalmente ali no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus viu que tudo era muito bom, eu associo muito esse resultado a algo prazeroso, a uma alegria que a gente busca. E isso pode aparecer até para muitas pessoas algo que é egoísta, tu buscar prazer no trabalho, mas a gente vê que na Bíblia Deus se alegrou com aquele trabalho que ele fez, se alegrou com o resultado. E a gente sendo chamado para ser imagem e semelhança de Deus, também é um chamado nosso ao trabalho, né? E esse resultado é um fruto, né, desse trabalho que a gente realiza. E é algo que a gente busca também como uma forma de buscar um prazer, né? Que a gente tem nisso. Uhum. Acho que uma das coisas aí que o Cauê falou também, em próprio Gênesis, dá pra fazer uma brincadeira que o Timothy Keller ele faz, que no princípio houve trabalho, né? Então a brincadeira de que no princípio existiu o mar, existiu a terra, mas também existiu o trabalho, que Deus começou trabalhando e fazendo tudo isso. Então nós como cristãos a gente entende de que assim como Deus trabalha,
trabalha, nós devemos ter uma visão correta do que é trabalho, né? Como o próprio Rafael falou antes. Tá, então tu quer dizer que nós trabalhamos porque Deus trabalhou, e se Deus trabalhou e viu que tudo era bom, então o trabalho, de certa forma, é uma coisa boa? Quer dizer que acordar na segunda-feira de manhã não é de todo ruim, então, Jairo? Essa é uma pergunta bem... que complementa, acho que a primeira pergunta que eu fiz no início, né? Se no céu vai ter trabalho, vai depender da forma como a gente enxerga. Se a gente enxerga o trabalho como algo bom, vai ter no céu, né? Se a gente está enxergando o trabalho como algo que é uma maldição, algo que não nos traz prazer, a gente vai automaticamente lembrar assim, cara, não, isso não vai ter no céu. Mas Gênesis, e acho que uma palavra que resume muito isso é no campo da teologia, que a gente fala sobre a teologia do trabalho, né? O entendimento de uma cosmovisão do trabalho é entender de que trabalho, se propriamente Deus trabalha e se ele desenhou isso, logo é algo bom, logo que é algo que dignifica o homem, né? Que foi criado para nos revelar a nossa imagem e semelhança de Deus. Quando a gente está trabalhando, a gente está obedecendo o mandato de Deus, que ele nos diz para cuidar a terra, cultivar, guardar as coisas, e logo a gente está também cumprindo o nosso papel como cristão. Agora tu falou um termo interessante aí, Jairo, que até eu nunca tinha ouvido falar, a teologia do trabalho. Não sei se tu pode responder, ou até mesmo o Rafael pode comentar um pouquinho mais sobre o que seria essa teologia do trabalho, por que ela é necessária, por que a gente precisa ter um entendimento de trabalho relacionado com teologia, o que seria isso? Quando a gente fala a palavra teologia, essa palavra vem de duas palavras gregas, né? A de theos, Deus, e logia, que vem de palavra ou de falar. E quando a gente fala teologia, assim, é aquilo que nós podemos falar sobre Deus, né? É o sentido mais comum da palavra, né? Quando a gente usa isso, enfim, na igreja, na célula e assim por diante. Mas quando a gente usa teologia de, e daí seja lá o que for vem depois disso, a gente está invertendo o sentido. A gente está falando daquilo que Deus tem a dizer sobre aquele assunto. Então a gente poderia falar de uma teologia do casamento, por exemplo. O que Deus tem a dizer sobre casamento? Ou uma, sei lá, teologia do ministério infantil, né? O que Deus tem a dizer sobre essa parte? E aí então tem a teologia do trabalho. O que Deus tem a dizer sobre isso? E a importância desse assunto, eu acho que tem duas questões principais que justificam a importância. A primeira é que Romanos fala pra gente que nós temos que renovar a nossa mente, né? E não se amoldar forma de pensar do mundo. E se nós simplesmente não pensarmos sobre o assunto do trabalho, provavelmente a gente vai ter uma visão mundana ou secular do que é trabalhar. E aí, como a gente já foi falado aqui, né? A gente vê que biblicamente o trabalho é uma coisa boa. Mas eu vejo muitas pessoas, né? Cristãs e não cristãs, tendo uma visão muito negativa do trabalho, né? Aquela ideia assim, que bom que é sexta-feira que eu posso parar de fazer essa coisa e vou agora poder curtir o fim de semana. Então essa é a primeira razão. Se a gente não pensar sobre o nosso trabalho, a gente vai ter uma visão secular, mundana. A segunda razão que eu acho que é importante é que, na verdade, se a gente tirar as 8 horas que a gente passa dormindo, a gente passa metade do nosso dia, pelo menos, né, da nossa vida adulta, trabalhando. Então é muito tempo. E a pergunta que fica assim, puxa, será que Deus não tem algo a dizer para aquilo que eu passo a maior parte da minha vida fazendo? Eu creio que teria que dizer. Então é um convite, né, para nós refletirmos biblicamente sobre o trabalho, essa questão aí. Realmente eu sempre tentei assim buscar uma carreira, tentar entender qual era a minha vocação, tentar desenhar uma carreira ou aquilo que eu tinha de habilidades e talento, mas eu nunca parei para refletir sobre o que Deus tinha a dizer, muito sobre isso, né? Ia muito pelo que, se Deus está permitindo isso, ia indo, né? Mas foi acho que 2 anos atrás que eu tava até em Santos e aí eu descobri o livro do Timothy Keller, que ele fala sobre como integrar fé e trabalho, que é o título do livro, e me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente tem uma visão dualista das coisas, né? Tipo, enxerga que algumas profissões são desenhadas e que parecem mais santas e outras, tipo, as atividades são mais corriqueiras e a gente pode assim, eu acho que nisso eu não tô sendo 100% entregue a Deus. Mas esse livro é muito legal, eu indico, assim, tanto que eu indiquei pro Cauê na época, e me fez abrir, assim, essa visão sobre o trabalho, e eu consegui também entender um pouco o que o Rafa compartilhou aí, e em teologia do trabalho, assim, de uma forma mais ampla, né, tipo, essa cosmovisão. O Jairo falou ali uma palavra interessante, que ela permeia muitas vezes o mundo das igrejas, né, o cristianismo, o evangelicalismo e tudo mais, que é o dualismo, essa separação
entre o sagrado e o profano, entre o que é cristão e o que é do mundo, o que é de Deus e o que não é de Deus, sabe? E aí tem algumas palavras que nós temos dentro da igreja que a gente fala, a gente ouve falar, e muitas vezes a gente talvez pode criar um dualismo. E eu gostaria de saber de você se elas têm alguma ligação com o trabalho, no sentido dentro da igreja, elas são um trabalho só da igreja, ou elas podem ter ligação com o trabalho no geral, né? Que são a questão do chamado, da vocação e do ministério, né? Então, digamos assim, a gente pode ter algum chamado que não seja na igreja, né? No sentido assim de um trabalho, vamos colocar aqui entre aspas, né? Um trabalho secular, ou seja, numa empresa e tudo mais. Questão de vocação também. A vocação, ela é para trabalho secular, só para igreja, ou não tem nada a ver essa separação? E até ministério. Quando a gente fala em ministério, a gente pensa no quê? Igreja, né? A gente pensa o ministério dentro da igreja, mas será que não posso exercer um ministério fora da igreja, dentro do meu trabalho, por exemplo? O que vocês me dizem sobre essa questão dessas palavras? Chamado, vocação, ministério, talvez se vocês lembrarem de alguma outra, mas nesse sentido de dualismo, será que existe realmente um dualismo? Ou nós criamos essas coisas e na verdade está tudo interligado? Isso que o Jairo falou recentemente sobre o livro também, a gente está tendo uma conversa agora depois de 2 anos de comprar o livro junto, que a gente ficou para ter, mas naquele momento eu estava começando a minha caminhada cristã e uma das primeiras atitudes que eu tive propriamente foi essa, né? Me desligar do mundo, né, entre aspas, e focar numa vida só da igreja, né? Entender que aquilo ali era o sagrado e era para isso que eu tinha sido chamado, apenas para o trabalho dentro da igreja. Então, eu tive esse dualismo principalmente no começo da caminhada cristã, mas o livro me ajudou a ver com clareza melhor isso e entender que a gente tem um chamado de vida que é maior, que é integral, né? É sobre toda a nossa vida, é sobre a transformação do evangelho, transforma cada etapa da nossa vida, cada ponto, todos os nossos relacionamentos com a família, com a sociedade, com o trabalho, com a cultura. E até pegando uma referência da cultura pop, né? Kanye West, para quem não sabe, foi convertido aí recentemente, ano passado, enfim, lançou um álbum também chamado Jesus is King. E aí numa entrevista que ele estava dando na TV, uma das primeiras entrevistas, pediram para ele se agora ele só ia produzir música gospel, né? Se ele só ia produzir música evangélica. E ele respondeu que tudo na vida dele agora é sobre o evangelho. Então, eu vejo que as coisas sim estão muito interligadas, tanto a questão do chamado, da vocação e do ministério. Tem uma ligação porque o evangelho vem para transformar o todo em nossa vida. A gente talvez separa as palavras vocação e chamado, mas elas, na verdade, eu encaro elas como sinônimos, né? Porque a palavra vocação, ela vem do latim, que significa chamar, né? Ou convocar. Então, nosso chamado, nossa vocação eu diria que seria a mesma coisa, assim, em vários sentidos, né? Tanto que é o que Paulo fala em Romanos 12, né? Ele fala do chamado, às vezes é traduzido como chamado ou vocação, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? E eu acho que tá tudo interligado. A gente separa, né? E por uma série de razões, né? Mas talvez uma forma que ajuda a gente a pensar sobre essas categorias, pelo menos eu acho útil, é pensar em 3 círculos concêntricos, né? Um círculo dentro do outro. E o círculo maior seria o trabalho, que é o nosso, que somos chamados para trabalhar, né? Já foi falado aqui de Gênesis, né? Somos imagem de Deus, de um Deus que trabalha, e assim por diante. Então, é um chamado que é feito para toda a humanidade. Todo ser humano deveria trabalhar dentro das suas possibilidades, condições, capacidades, enfim. Dentro disso, nós temos um círculo um pouco menor, né, que é a nossa vocação cristã, aquilo que nós somos chamados como cristãos. E eu acho que aí o melhor que a gente tem é a grande comissão. Somos chamados a fazer discípulos, né, a ir, a batizar, a ensinar as pessoas. E isso é basicamente o que eu entendo por ministério, quando a gente está envolvido com esse tipo de coisa. Só que ainda mais, um círculo ainda mais restrito, então, é o meu chamado, a minha vocação pessoal, que quer dizer o seguinte, então como é que eu, como pessoa, né, eu, Rafael, vou participar dessa esfera chamada trabalho e dessa esfera chamada ministério? Mas é uma esfera dentro da outra, então não é que o trabalho é uma coisa, o ministério é outra coisa, né, que como se fossem 2 coisas quase opostas, né, elas é uma coisa dentro da outra. Não são a mesma coisa, mas estão definitivamente interligadas, pelo menos essa é a minha visão. Interessante, então seria, digamos assim, uma conexão total, assim, né? Eu lembro do versículo de Coríntios, né, que diz que se a gente come ou bebe, não importa o que a gente faça, a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, se a gente pode comer e beber para a glória de Deus, certamente a gente pode trabalhar para a glória de Deus. Uhum. Complementando ali o que o Rafa falou, eu também concordo de que vocação e chamado são similares. Tanto que Tim Keller, ele tenta abordar de que vocação é um chamado. Ele fala sobre a palavra vocação, que ela vem do latim, o vocare, e que significa chamar, assim, né? Então, ele também traz a abordagem de que para o nosso trabalho ser uma vocação, a gente tem que entender quem é que nos chamou, né?
né? Para quem eu tô fazendo esse trabalho? E aí traz uma abordagem no sentido de que quando a gente faz o trabalho para nós mesmos, a gente não tá fazendo para quem nos chamou, a gente tá invertendo o papel, né? E aí por isso que normalmente a gente perde o sentido de prazer por aquilo que a gente faz, porque a gente coloca nós como nosso Deus, né? E acabamos vivendo um egoísmo, um individualismo e esquecemos de quem nos chamou. Então, quem nos capacitou com os talentos, quem nos deu os dons foi Deus. Então, nossa forma, nós não estamos devolvendo a Ele, não estamos obedecendo a Ele, e aí com isso a gente acaba ficando triste com aquilo que a gente realiza, né? E geralmente vamos nos estressando, nada nos sacia, porque nós mesmos a gente sabe que qualquer coisa que a gente faz nunca é suficiente, né? Ele é um outro ponto que Tim Keller tenta trazer, assim. Certo. Mas então, assim, ó, eu acho que ficou bem claro, pelo menos eu entendi muito bem essa questão que vocês falaram sobre o trabalho, né? Sobre a teologia do trabalho, que a gente já vai misturando um pouco da fé, né? Que o título, né, Fé e Trabalho. E também essa questão de que tá tudo interligado. Mas é importante a gente adicionar o contexto que a gente vai continuar a nossa conversa para que fique bem claro, né? Tipo, do que a gente vai estar falando sobre fé e trabalho. Porque, como a gente percebeu, um ministério dentro da igreja, ele pode ser considerado um trabalho também, né? Às vezes até, mesmo que não seja remunerado, a gente faz aquilo com prazer e tudo mais, para glorificar Deus, ok. Mas a gente vai tratar do trabalho, agora puxando o dualismo de volta, mas sem querer botar o dualismo, mas é o trabalho que não é na igreja, né? Não é dentro da igreja, assim, não é o trabalho da, vamos dizer assim, da organização da comunidade cristã, mas sim o trabalho que a gente recebe um salário, o trabalho que a gente, às vezes nem recebe um salário, pode ser um trabalho voluntário também, né? Mas eu digo assim, então um trabalho numa empresa, ou que a gente é o chefe, a gente é o dono, sei lá, né? Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente tem muitos desafios, certo? Cauê, como é que tu vê hoje o trabalho contemporâneo, vamos dizer assim, o trabalho secular, né, que a gente normalmente chama? Como é que é esse trabalho? Como é que é a cultura atual do trabalho secular e o contexto que a gente vai até lidar um pouquinho mais logo adiante? Eu trabalho com comunicação, então trabalhei em agência, enfim, estou muito conectado com essas pessoas que estão sempre pesquisando tendência, alguma coisa sobre comportamento e tudo mais. E acho que o principal ponto, assim, que eu consigo ver cada vez mais escancarado é a questão da ansiedade, né, e da autocobrança por uma performance, por um resultado. E aí tem um pensador atual que tem um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, onde ele fala que a sociedade ela mudou, né, como era descrita no século XX pelo Foucault, que era uma sociedade disciplinar e repressora, ela perde espaço para uma sociedade que está cada vez mais com um discurso um pouco mais motivacional, palestras, livros motivacionais, ondas de positividade. Isso tem até um reflexo até nas próprias religiões, né? A gente consegue ver as pregações mudando um discurso de pecado por um discurso muitas vezes de autoajuda, de encorajamento, né? Teologia do coaching que tem se falado, né? Então, a sociedade do cansaço, ela fala muito sobre isso, né? As pessoas, elas se cobram cada vez mais para apresentar um resultado, elas se tornam carrascos delas mesmas, né? E isso, né, gerando aquela onda de eu posso, e a partir do momento que a pessoa não pode fazer algo, gera essa ansiedade, e isso pode avançar para transtornos de personalidade, síndromes, burnout e tudo mais, né? Então, eu vejo como o principal ponto, assim, da característica da sociedade atual é essa pressão, né, de tu tá produzindo toda hora. Tu tem estímulos toda hora da cultura e toda hora tu tem que parecer que tu tá produzindo, né? Até a gente vivendo, nesse período que a gente tá vivendo, vários cursos foram liberados online de maneira gratuita e as pessoas perguntam umas para outras, e aí, o que tu tá fazendo? Que curso que tu já fez? Então, mesmo em um momento que muitas pessoas poderiam aproveitar para descansar e refletir realmente sobre a vida, né? As pessoas estão se autocobrando, né? E comprando essa cobrança da sociedade por produzir mais, por se tornarem melhores ali no trabalho, né? E isso acaba gerando essas questões que eu comentei agora sobre ansiedade, enfim, cada vez mais crescente, né? Assim como o Cauê, eu também trabalhei com comunicação por muito tempo, hoje trabalho mais com pesquisa de tendência em si, de moda, e esse mercado, ele, toda uma empresa com um ramo corporativo bem maior, assim. Então ele envolve muitas coisas, né? Tipo, tanto da competitividade interna, quanto, assim, aquela ansiedade de tu pensar o que vai ser o amanhã, de pensar como é que eu trago soluções para o mundo que a gente está olhando, mas eu sempre tive
um problema, assim, dentro de mim, que era resolver essa visão dualista, assim, que a gente estava falando antes. E eu entendo perfeitamente hoje, assim, que o Evangelho, ele me fez clarear de que a gente tem que ter uma visão integral do trabalho. Eu acho que nós não podemos separar o ministério, o serviço ou a vocação e dizer assim, eu vou fazer um trabalho na igreja e isso vai complementar a minha profissão, que eu talvez não é tão cristã. Ter esse pensamento como cristão, é lógico que a gente não está resolvido isso dentro de nós, né? Porque então a gente está falando sobre trabalho, mas está falando sobre um trabalho integral, assim, no sentido de tudo que Deus fez é bom. E quando a gente ora, e assim, até mesmo ora o Pai Nosso, o Lutero, ele traz uma relação sobre a oração, assim, uma exposição quando ele fala sobre o Pai Nosso. Ele diz assim, quando a gente está orando sobre o pão nosso de cada dia, a gente não está simplesmente agradecendo o pão ou a farinha que chegou ali, a gente está olhando para as profissões que tem atrás de todo isso, todo esse processo, né? Então a gente pode pensar hoje, e principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, nesse episódio, essa questão da quarentena me fez refletir que as profissões que às vezes a gente menos valoriza, ou que a gente às vezes, como se coloca assim, não tem tanto status, mas elas ganharam tanta relevância. Se a gente querer parar os caminhoneiros ou parar até mesmo o gari, são profissões que não é tão sonhadas pelos jovens, mas hoje, se essas profissões deixam de ser executadas, o nosso mundo vira um caos. Então, quando o Lutero fala nesse sentido, quando a gente agradece pelo pão, a gente está agradecendo também pelo caminhoneiro que fez todo o transporte da farinha da região que talvez não tenha na nossa região. E esse entendimento de visão integral de tudo, a gente olha e assim, o trabalho passa por uma ressignificação, ele passa a ser visto como algo bom em todas as áreas, né? Então isso para mim me ajudou muito e hoje facilita muito a minha vida, assim, diz assim, cara, eu não preciso ser um designer missionário da igreja para mim conseguir dizer assim, cara, agora eu tô cumprindo o meu propósito, a minha vocação. Mas se eu fizer a minha profissão, se eu executar minha profissão com competência, com qualidade, e automaticamente eu tô cumprindo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e estou executando ela e estou glorificando a Ele, né? Então não precisa ser na igreja, eu estou executando aonde Deus me chamou, né? Eu acho que essa percepção de Lutero é muito legal, né? Essa ideia de que Deus usa as pessoas, né, para suprir nossas necessidades. Eu gosto muito disso. Gostei também do que foi falado antes sobre a questão da ansiedade, e isso me lembrou uma coisa que eu acho que é interessante pensando no mercado de trabalho contemporâneo, é que as coisas são do jeito que são, não por qualquer aleatoriedade ou por acaso, né? Isso foi, de certa forma, planejado para ser assim. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar há uns séculos atrás, as pessoas que imaginaram o mundo moderno, né, que pensaram na questão do capitalismo, esse tipo de coisa, eles viam, o Adam Smith via que o trabalho era o centro da vida humana. O trabalho e a economia era isso, né? E o próprio Marx, que vê problemas no capitalismo e propõe uma série de coisas, ele também tem uma conclusão muito parecida, que o trabalho e a economia são o centro da vida humana. Então, é interessante nós pensarmos isso, porque quando nós colocamos uma coisa no centro da vida humana que não é Deus, a gente está quase que destinado a dar errado. E aí isso vai nos gerar bastante ansiedade. Por quê? Porque nós estamos esperando algo do trabalho que ele não pode nos dar, né? Então, o trabalho não pode nos satisfazer plenamente, por mais gratificante que ele possa ser. O nosso trabalho não pode dizer quem nós somos, né? Não é ele que vai definir a nossa identidade, embora muitas vezes a gente diz assim, quem que é tu? Eu sou professor, eu sou comerciante, né? A gente atrela a nossa identidade muitas vezes àquilo que nós fazemos. Mas quando a gente faz isso, a gente vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde, né? Vai gerar essa ansiedade. Então é importante a gente lembrar que, embora o trabalho seja uma esfera muito importante da nossa vida, né? Ela não pode ser o centro da nossa vida. Deus tem que continuar sendo o centro da nossa vida, né? E o trabalho é um lugar onde a gente expressa aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Perfeito. Muito bom.
Muito bem, pessoal. Então, a gente deixou bem claro ali sobre o que a gente está falando hoje, né? Sobre a questão do trabalho, que como nós entendemos, em que contexto estamos, inclusive já temos vários insights aí, né? Várias ideias interessantes, vários pensamentos, várias reflexões pra gente já ir analisando ali, né? Mas vamos um pouco mais, vamos um pouco além, né? Eu achei interessante ali quando a gente estava falando sobre o mundo contemporâneo, né? Do trabalho e tudo mais, sobre as empresas, que foi falado, além da questão da ansiedade, foi falado a questão de cobrança, até mesmo autocobrança, foi falado sobre a questão, até mesmo assim, podemos botar assim, questão de metas, algum foco que a empresa vai colocar pra ti e tudo mais, e às vezes a gente se coloca também nisso. Mas aí eu pergunto, quando a gente tá muito envolto nisso, ainda tem espaço no trabalho pra Deus? Ou tudo isso pode ter uma relação com Deus também? A gente pode glorificar Deus no meio desse trabalho todo, né? No meio desse ambiente complicado, no meio desse ambiente que muitas vezes faz com que a gente tire o foco de Deus. A gente pode, de alguma forma, existe algum jeito de a gente continuar glorificando a Deus sem que a gente deixe que o pecado tome conta, como a questão do orgulho, individualismo, egoísmo, querer passar a perna nas outras pessoas, sabe? Tipo, se aproveitar dos outros, né? Derrubar os outros. No meio dessa competitividade enorme que existe nas empresas. Como é que fica a nossa fé ali no meio? Cara, tem um ponto que Tim Keller ele traz para solução ou consolação para uma pessoa que vive no meio desse mundo contemporâneo, com todas essas questões, com todas as dificuldades, é resolver uma questão que ele traz, tipo, entre o idealismo e o ceticismo, de que a gente pode achar que a nossa profissão ou que nosso trabalho vai mudar todas as coisas, vai fazer a diferença no mundo, eu vou realizar algo novo e vou mudar o mundo com a minha profissão. Ele diz que isso a gente vai colocar um ideal muito grande para isso e automaticamente a gente está num extremo. Mas por outro lado a gente pode ir pro ceticismo, de achar que qualquer coisa que a gente faz não muda nada, a gente acha assim, não, vamos só trabalhar para sustentar, não vou me envolver com as coisas do mundo, e a gente vive nessa, vamos dizer assim, não crendo no poder. E então a consolação que ele propõe é de que a gente tem que entender no próprio Gênesis, que ele diz que os espinhos e as ervas daninhas vão brotar e vão estar ali no sentido tipo, das dificuldades do trabalho, vai ter os espinhos, vai ter as ervas que a gente vai ter que saber lidar, e Deus nos dá sabedoria nisso, mas ao mesmo tempo tem um entendimento de que a gente talvez não falou ainda no episódio, de que Deus, assim como ele trabalhou, criou o mundo e criou o trabalho, Deus continua trabalhando, e ele continua trabalhando através das pessoas em si, e não só das pessoas aquelas que são cristãs, mas de todas as profissões, de todos os trabalhos. Onde assim, as máscaras de Deus estão agindo, e essa consolação é também entender de que se Deus continua trabalhando, ele não vai deixar faltar nada para nós, e nós não vamos ter, vamos dizer assim, um caos no sentido de, cara, o que eu faço agora? Mas o próprio Gênesis 3:18, a mesma passagem que fala que os espinhos e as ervas daninhas vão brotar, no final ele vai dizer assim, a gente também vai comer das plantas do campo. E no sentido é como se Deus, ele hoje ainda continua sendo o nosso provedor. Ele é o mesmo que provém assim, no momento das dificuldades. Deus é o Deus da providência, e é mesmo que ele proveu um trabalho para nós, ele nos sustenta hoje e em meio a essas dificuldades todas. Então essa seria uma consolação que Timothy Keller tenta trazer, assim, um ponto abrir, né, para que a gente possa entender sobre a graça comum, tipo, de entender que o evangelho e o trabalho, ele também tem que abrir um entendimento sobre graça, né, tipo, que para não ser frustrante naquilo que a gente for fazer, a gente tem que entender graça também no ambiente de trabalho. E pra ti, Rafael, como é que tu vê essa questão? Eu acho que quando a gente pensa no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que, além dessa bondade da criação que a gente vive, né, que já foi comentado e é essencial a gente lembrar, né, a gente também vive num mundo que é afetado pelo pecado em todas as suas dimensões, né. Então isso a gente vai estar sempre trabalhando em condições que não são as ideais. Então a gente vai ter que aprender a lidar, muitas vezes, com meios termos, né, ou como diz o ditado, vamos ter que aprender a fazer a limonada, porque a gente tem o limão, então vamos se virar e fazer alguma coisa. Então a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, que eu acho que faz parte, né,
dessa situação aí. E a gente tem que lembrar que também por causa do pecado, né, por melhor que o nosso trabalho seja, ele nunca vai nos realizar plenamente, né? Então isso também já foi falado aí, né? A gente às vezes espera do trabalho algo que ele não pode nos dar, né? Porque ele não foi feito para dar isso. E a gente precisa se lembrar nesse sentido de que o trabalho não tem um fim em si mesmo, né? Ele não existe por si só. Ele é um meio para um fim maior. Ele é um meio de nós glorificarmos a Deus, ele é um meio de nós servirmos as pessoas. Então, a gente precisa ter em vista sempre esse propósito maior, mas sabendo que no dia a dia tem dias que a coisa vai ser difícil, né? Que, como ele diz, o bicho está pegando e a gente vai ter que aprender a se virar e a lidar com essa situação, porque nós temos os espinhos, né? E tudo isso aí no nosso dia a dia. Isso que o Rafael falou sobre o dia a dia, enfim, e os limões que a gente recebe, né, para fazer esse malabarismo muitas vezes, e me trouxe várias memórias, né, quando eu trabalhava na agência de publicidade, né, eu me questionei por algum tempo ali sobre qual que era a minha função, né, eu tô fazendo aqui uma campanha para uma cervejaria, sabe, então eu me questionava muito quanto a isso, sabe, a obra desse trabalho que tá indo pra rua, né, então tinha muitas vezes esses dilemas, esses questionamentos, né, de, será que eu realmente tô glorificando a Deus fazendo isso aqui, até eu entender essa parte desse equilíbrio mesmo, né? Então eu buscar fazer aquilo com a maior ética possível, né? Lembrando a mensagem que eu queria entregar, porque eu estava numa sala de reunião com 99% das pessoas que não tinham a Cristo, então essa mensagem central estava apenas no meu coração, né, se a gente pode dizer assim, né, então era uma batalha realmente para que saísse um trabalho que tivesse uma ética mesmo em cima de produtos como cerveja e tudo mais, né, me questionei muito sobre isso, né, e até um tempo eu pensei que o trabalho era apenas então um meio para eu falar de Cristo, para eu testemunhar através da minha vida, né, e acabei deixando a obra do trabalho ali, o que eu estava fazendo, um pouco de lado, né, então foram essas batalhas que eu tive também, assim, como a parte pessoal ali que o Rafael foi falando, eu fui lembrando, né, disso na minha vida. E depois desses acontecimentos, enfim, desses questionamentos, Deus foi me ensinando muito que, como o Jairo falou, que todo trabalho, ele é digno, né? E se a gente tá ali no meio, realmente é para fazer uma diferença, né? Eu acredito que se a gente deixar, o Espírito Santo usa a gente para influenciar o ambiente de trabalho, né? Então, tanto no trabalho que foi realizado na agência, quanto as pessoas que eu consegui me relacionar, né? Tenho relacionamentos até hoje, né? Então, sementes foram plantadas e também através do próprio trabalho, né? Então, acho que uma coisa aí que tu falou sobre a questão da ética, então pode ter muitas pessoas que estão escutando a gente que possam estar em trabalhos e estão se questionando se realmente a obra do trabalho que ela está fazendo glorifica a Deus. Acho uma reflexão interessante dela levar, saber que sim, vai ter dificuldades dependendo do trabalho, né? Todo trabalho, né? E vai ter esse reflexo da queda, mas interessante lembrar que se deixar guiar pelo Espírito Santo para que ela possa fazer o trabalho com a maior ética possível e sempre lembrar também que ela está ali também pelas pessoas que estão ao redor dela, mas não só por isso, né? Tu falaste uma coisa interessante aí, Cauê, sobre esse teu compartilhar, sobre a questão da ética, e também tu colocou ali nas entrelinhas a parte do evangelismo, vamos dizer assim, né? De levar a palavra de Deus até as pessoas do teu local de trabalho. O nosso propósito, além de glorificar Deus, é também levar o evangelho adiante, né? É a gente evangelizar. E muito interessante o que tu comentou, que foi o fato de que se eu estou trabalhando, eu quero trabalhar para a glória de Deus, eu tenho que ser uma pessoa ética. Então eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, de forma, vamos dizer assim, não é perfeita a palavra, né? Não é uma forma perfeita, mas com excelência. Excelência é a palavra. Então eu tenho que fazer o trabalho de uma forma excelente, né? E também, obviamente, sempre fazendo a coisa certa, porque as pessoas não parecem, mas elas leem a nossa vida, né? Elas estão sempre observando, ainda mais quando elas sabem que nós somos cristãos. E uma boa ética, um bom testemunho no ambiente de trabalho pode abrir portas para aqueles momentos em que a gente vai poder realmente falar o evangelho, né? Porque o evangelho precisa ser falado, né? A gente não vai apenas aparecer aí sendo cristão e de repente, magicamente, as pessoas vão entender as boas novas, né? Vão conhecer as boas novas. Também não, né? Tu tivesse experiências assim, Cauê, no teu ambiente de trabalho, de realmente tu focar em dar um bom exemplo, um bom testemunho e isso abrir portas para ti depois poder compartilhar o evangelho para as pessoas? Eu tive sim, graças a Deus, nos dois pontos, assim, né? Tanto no testemunho, né? De atos que não foram propriamente no trabalho, mas foram ali no ambiente, em conversa e tudo mais, como propriamente fazer o trabalho com excelência, isso também chama atenção e tu abre diálogo com as pessoas, né? Tu tá criando algo que seja bom, né?
né? A gente fala muito sobre nosso diálogo com a cultura, então, a partir do momento que a gente cria cultura, né, cria conteúdo ali sobre isso, a gente acaba se tornando autoridade, entre aspas, em algum assunto e dando abertura para as pessoas ouvirem o que a gente vai falar, né? Claro que a mensagem, ela vem do Espírito Santo, mas acaba ocorrendo essa influência, né? Então, eu tive vários momentos, assim, de poder conversar com as pessoas, de falar sobre Cristo, né? E até eu digo que foi muito icônico que o meu último dia na agência foi o momento, assim, que eu tive de maior profundidade com uma pessoa, de poder orar junto, de poder chorar junto com uma pessoa, falando sobre Cristo, falando sobre a vida daquela pessoa dentro da agência, né? Então, foi um dos momentos, assim, que eu falaria, né, que eu poderia trocar pelas campanhas que eu fiz, né? Que nada me deu mais prazer do que aquele momento, que sim, que foi o último dia, então foi muito marcante também, né? Legal. Rafael, tu falaste antes a questão da identidade, né? Que muitas vezes a nossa identidade acaba ficando no trabalho, né? Até quando a pessoa vai se apresentar, ela diz, eu sou fulano de tal e fala a questão profissional dela, né? Como é que tu vê essa questão da identidade e tal? Como é que tu entende isso? Se tu pudesse falar um pouquinho mais pra nós sobre essa questão e como que isso afeta também a nossa fé, até mesmo, né? A questão da identidade, ela é bem importante, né? Porque a identidade é quem nós somos. E a nossa vocação, ela flui de quem nós somos, né? Então, se nós somos um certo tipo de pessoa, nós vamos fazer, ou somos chamados a fazer certas coisas, né? Então, a nossa identidade como cristão, ela está primariamente atrelada, eu creio, à ideia de que nós somos filhos de Deus. Claro que a gente pode falar de várias outras imagens bíblicas, né? Já falamos de uma que é muito importante, que somos imagem de Deus, né? Criados à imagem de Deus. E nós podíamos falar de outras, né? Que Deus nos chamou para sermos santos, faz parte da nossa identidade, né? Mas acho que filhos de Deus talvez seja mais importante, até porque nós fomos ensinados, até na hora de nós orarmos, né? Quando nós conversamos com Deus, a chamar Deus de Pai. Então mostra essa intimidade que somos filhos, né? Então, se somos filhos de Deus, então qual é a nossa vocação? A nossa vocação é agirmos como nosso Pai. E uma das coisas que Deus faz é, Ele trabalha, né? Nós já falamos um pouco disso, né? Então, esse é o vínculo. Se Deus trabalha, então trabalhar não pode ser ruim, né? Mas se o nosso foco, se a nossa identidade, ela vem do nosso trabalho, ou vem da aprovação do nosso chefe, né? Ou do nosso sucesso profissional, o que é que nós vamos fazer no dia que o chefe não gostar do nosso trabalho, ou no dia que nós não tivermos sucesso profissional? Nós vamos entrar numa crise de identidade? Muito provavelmente. Então, embora a gente não pode misturar essas coisas, né? A gente trabalha, sim, porque é uma expressão da nossa identidade, mas o nosso trabalho não é a nossa identidade. A gente tem que lembrar disso. A nossa identidade é que somos filhos de Deus. Ele nos aceitou, Ele nos ama, do jeito que nós somos, está trabalhando na nossa vida, né? Nos deu do seu espírito para fazer essa transformação na nossa vida e age através de nós. Então, essa é a nossa vocação, né? Deixar Deus agir através de nós, mas não é a nossa identidade. Não sei se ficou claro. Uhum. Claro. E essa identidade, ela pode refletir no nosso trabalho, certo? Com certeza, né? Porque uma das formas que a gente pode pensar nisso tudo, né? De que forma Deus trabalha. E uma coisa interessante de pensar é no próprio exemplo de Jesus, né? Que Jesus, antes de começar o seu ministério público, né? Aos 30 anos, o que Jesus ficou fazendo? A melhor evidência que tem é que ele trabalhou como carpinteiro, né? E eu não consigo imaginar que Jesus tenha feito uma cadeira meia boca que quando alguém sentasse fosse desmontar, né? A gente já viu que Deus fez tudo bem, né? Tudo muito bem feito, né? Então isso faz parte da nossa identidade. Nós trabalhamos bem porque Deus trabalha bem. E nós somos filhos de Deus, nós temos as características de Deus, ou deveríamos ter pelo menos, né? Devemos agir como filhos dele, né? Tem um ditado que diz, né? Que a fruta não cai longe do pé, né? Então essa devia ser a nossa visão, né? Nós queremos fazer aquilo que Deus faz. Então Deus trabalha direito e nós também trabalhamos direito. Sim, e isso aí que tá comentando e tal, e até aquilo que a gente comentou de testemunho, eu gostaria só de dar também um compartilhar meu, né? Porque até agora eu não falei muito sobre meu compartilhar mesmo, né? Que agora nós estamos aqui gravando na época que o Brasil tá passando... Brasil não, o mundo inteiro tá passando por uma pandemia, né? E por causa disso, nós estamos em isolamento, eu tô trabalhando de casa. E eu trabalho com suporte TI e tudo mais, então a gente tá trabalhando remoto. E eu reflito muito sobre essa questão de como que eu demonstro a minha identidade, mesmo estando distante, porque eu penso assim, beleza, eu tô em casa, né? Só que eu tenho que demonstrar que os meus superiores, eles podem confiar em mim. Então eu tenho que continuar fazendo meu trabalho com excelência, com atenção e tudo mais. Eu não posso deixar de trabalhar, e é o que eu tenho feito, né? Tô sendo pago pra trabalhar, mesmo que estando em casa, mas eu tenho que manter isso, né? Tipo, tenho que fazer o melhor, mesmo que eu não esteja na empresa, mesmo que não tenha ninguém me olhando trabalhar, vamos dizer assim, né? Não tenha já ninguém perto ali pra saber se eu tô ali na empresa no local certo, né? Porque eu poderia pensar, agora ninguém tá me vendo, eu posso
posso chegar 30 minutos atrasado, vamos dizer assim, agora começar a trabalhar, porque ninguém vai saber, ou dou uma desculpa, mas isso tá fora de cogitação, né? Se o meu horário de trabalho é X, então mesmo que eu esteja em casa, eu tenho que começar a trabalhar no horário X, né? E por essa questão, eu acho que é muito importante isso, a gente pensar como cristãos, que até mesmo no nosso trabalho, nós não estamos trabalhando simplesmente só para o nosso chefe, né, para o dono da empresa, mas nós estamos trabalhando para Deus, né? Eu gosto muito, citaste até antes 1 Coríntios, mas eu gosto muito de Colossenses 3:23 também, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? Então, porque é o Senhor que nós estamos servindo, então até mesmo o nosso trabalho, nós temos que fazer como se a gente estivesse fazendo aquilo para Deus, né? E aí nesse ponto, Jairo, eu até te pergunto, eu acho que tu queria falar alguma coisa antes, tu pode complementar ali o que tu ia falar, mas eu te pergunto assim, existe alguns pontos assim de a gente realmente servir as outras pessoas com o nosso trabalho, aí agora não na parte ética, mas com o nosso trabalho, como é que a gente pode servir outros assim? E até eu te pergunto isso porque foi uma pergunta que tu botou na pauta. Cara, isso pra mim é o que mudou muito a minha forma de enxergar o trabalho e a forma como melhorou a minha satisfação do trabalho. Entender o trabalho como serviço. E acho que esse ponto não é serviço algo pesado, mas o servir mesmo, né? De servir as pessoas, servir o mundo. E esse entendimento, como ele falou lá no início, né? A gente acha que servir tem que ser servir na igreja e fazer alguma coisa. Mas não, eu posso servir as pessoas e posso servir ao mundo com o meu trabalho, com a minha profissão. Então, isso é muito, para mim, assim, um exemplo foi que quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, lá no início, há uns 6, 7 anos atrás, e eu tava, assim, no estágio ainda, aprendendo, mas fazendo com a minha, assim, com a total garra, assim, de querer, meu Deus, eu preciso dar meu melhor, eu preciso correr atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive o lado prestativo de querer entender da pessoa que estava ao meu lado, querer conversar sobre ela, com ela, entender os problemas, as dificuldades. E a cada dia a gente foi criando uma amizade do ambiente de trabalho. E aquilo foi tão interessante que no final, depois de uns 5, 6 meses, a minha colega chegou para mim e disse assim, cara, eu tinha uma visão errada sobre talvez cristianismo ou sobre os cristãos, mas tu me fez entender sobre o que é eu ser cristão e hoje eu queria entender um pouco mais do que tu acredita. E aquilo ali para mim foi assim, entender que cara, eu tava servindo a Deus e eu tava servindo uma outra pessoa e talvez eu não tava nem fazendo o trabalho para ela era minha colega, mas o meu trabalho de certa forma tava abrindo uma conversa, tava abrindo um diálogo e o meu testemunho de vida também, né, tipo, como tu falou, de ser fiel, de talvez não ter um extremismo da forma como a gente leva, talvez querer evangelizar todo mundo no nosso ambiente de trabalho, mas viver uma vida com relacionamentos, viver uma vida sem impor as coisas, abre portas pra gente falar e servir a Deus onde a gente estiver. Então, isso pra mim foi muito bom, assim, entender que trabalho é um serviço a Deus, a gente tá servindo. Mas a questão de servir ao mundo, eu acho que ela tem um outro ponto, que é a questão de, cara, o que meu trabalho, ele transforma a minha sociedade, quais necessidades eu tô olhando para ao redor e que Deus me capacitou, que eu posso resolver problemas. E então tem esse outro lado também, tipo, no sentido de, como eu trabalho com comunicação, muitas vezes posso facilitar muitas coisas, no sentido de, a minha mãe, por exemplo, ela não saberia conversar ou, sei lá, levar uma mensagem para alguma forma, uma mensagem preciosa que ela tivesse para alguma pessoa. Eu posso, no caso, facilitar e transformar essa mensagem da melhor forma para que ela, assim, entregue essa mensagem, né? Então, eu posso entender, assim, cara, como eu posso facilitar e ajudar outras pessoas. Isso também é servir. É o que eu tenho entendimento hoje de que Deus nos capacita, nos dá coisa e a gente não pode olhar só para nós mesmos. A gente tem que olhar também como a gente pode ajudar as pessoas ao nosso lado. Né? Perfeito. Eu tenho até uma
nesses 2 pontos que o Jairo falou assim também, né? Sobre as maneiras de a gente servir o próximo, que é no ambiente de trabalho e com o produto do teu trabalho, né? Nessa questão do ambiente do trabalho, foi a isca que Jesus usou para me chamar, né? Porque eu tinha na minha vida como um ídolo, né? Eu vivia pelo trabalho, então eu era um servo do trabalho e foi através desse ponto, realmente desse ídolo, que Deus começou a quebrar na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar nessa agência e lá tinha um cara chamado Jairo nessa agência. E aí eu comecei a trabalhar lá como freelancer, fiquei 2 semanas, e aí continuei trabalhando lá, conheci o Jairo, a gente começou a criar uma amizade ali, enfim, gostei muito dele logo de começo. E um dia eu e minha esposa, a gente ia tomar uma cerveja num pub que tinha na cidade, e o Jairo estava saindo ao mesmo tempo que eu do trabalho, né? Eu convidei ele para ir junto comigo até lá no pub, né? Nesse momento os únicos contatos que eu tinha com o mundo evangélico eram de pessoas que me falavam só sobre o dinheiro, né? Então eu tinha essa barreira, esse preconceito que muitas pessoas têm, né? E aí eu e o Jairo e a minha esposa, a gente foi lá pro pub e a gente começou a conversar, e a gente entrou no assunto de Jesus e a gente fala até hoje, né? Nunca ninguém tinha apresentado Jesus como ele realmente é, né? Como sendo essa figura de amor, né? E foi naquele momento lá, o Jairo apresentou para nós, né? Então, acho que o maior presente que o Jairo já me deu até hoje, né? A melhor maneira que ele me serviu até hoje foi pregando o evangelho para mim naquele pub, né? Então é uma coisa que marcou com certeza a minha vida e vai marcar para sempre, sabe? Então é de a gente, assim, quebrar os preconceitos que também não a gente pode servir, né, no trabalho e propriamente ali a gente foi num pub, né, e o Espírito Santo dá para nós oportunidades, a gente consegue perceber, né, a gente tem que ter a coragem para dar o passo, né. Então, obrigado aí, Jairo, valeu. É nóis, mano. Mas isso é engraçado, porque na época, quando aconteceu essa situação, eu tava estudando sobre as 5 solas e a reforma protestante, então eu só sabia falar disso quase, tipo, e quando eu tô estudando alguma coisa, eu sou muito intenso naquilo, eu fico tentando ir profundamente naquela vertente, né? Então, eu lembro de a gente estar tomando cerveja, de eu lembrando de, sei lá, de Calvino, lembrava deles estarem tomando, talvez, a cerveja lá, e eu ficava olhando para aquela situação e disse, eu tenho que falar de Cristo. E aí eu falei de todo, assim, dei uma explanação sobre o evangelho, mas também dei uma explanação sobre a reforma protestante pro Cauê, e o Cauê nem conhecia muito sobre o evangelho ainda. Então, aquele dia eu pensei assim, cara, se ele entender o evangelho, foi tipo, é por Deus, porque eu devo ter só piorado a cabeça da pessoa, mas Deus sabe, né? É muito legal ouvir aí uma ilustração viva aí da integração de fé e trabalho aí de vocês dois. Show de bola. Mas, Rafa, eu teria uma pergunta que fica na minha cabeça às vezes, né? Tipo, pra uma solução mais prática. Hoje, se um jovem ou um adolescente chegasse pra ti e perguntasse, cara, qual profissão escolho ou como eu escolho minha profissão e quais seriam os teus conselhos ou no sentido mais prático? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu tenho uma filha de 15 anos, né? Começando o ensino médio, então essa conversa volta e meia vem à tona, né? E é bem divertido, porque um dia ela quer ser A, outro dia ela quer ser B e tal, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que talvez quebrar é um mito muito comum que a gente tem na sociedade moderna, que é que você pode ser o que você quer ser. E isso é muito bonito por um lado, mas não é muito verdade, né? Porque nós temos, quando a gente chega na idade de escolher essa profissão, a gente já tem uma série de coisas que foram previamente determinadas para nós, né? De genética, de experiências que a gente teve, de experiências que a gente escolheu não ter, muitas vezes, né? Então, a gente tem um leque, não vou dizer limitado, mas a gente não pode ser qualquer coisa, né? Eu, quando era piá, eu queria ser jogador de futebol, né? Como talvez a metade dos guris queiram ser, mas se vocês me conhecessem, vocês iam perceber que eu não tenho a menor coordenação motora para ser jogador de futebol. Então, por mais que eu quisesse ser, eu jamais poderia ser. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa se libertar, né? Desse mito. E o outro lado disso, então, é a gente se conhecer, saber o que tem dentro de nós nesse sentido, né? Quais foram os dons e talentos que Deus nos deu. E a gente descobre isso, eu creio que fazendo. Então, o que eu digo para as pessoas, o que eu digo para minha filha é: tenha bastante experiências, assim, de coisas diferentes, para você descobrir aquilo que você gosta. E eu acho que é muito ruim hoje, a gente tem uma pressão muito cedo para as pessoas decidirem muito cedo o que elas vão ser. E muitas vezes elas têm que escolher sem saber, né? Eu já conversei com jovens que as pessoas estavam em dúvida, assim, faço faculdade de educação física ou de farmácia? Pô, o que uma coisa tem a ver com a
outra, né? Não tá nem dentro do mesmo... não tá nem dentro da mesma área, né? Não é assim, tipo, enfermagem ou medicina, né? Uma coisa assim, né? Mas é porque as pessoas têm uma pressão, né? Parece meu caso, eu fiz contabilidade em um semestre e depois fui pro design. Tipo, às vezes eu chego pras pessoas assim, fiz um semestre de contabilidade, as pessoas, não tem nada a ver contigo hoje. Eu disse, mas naquela época eu não sabia o que eu achava que eu ia ser um contador, eu sonhava com aquilo. E hoje, por bem ou por mal, né, a pessoa pode ter várias carreiras ao longo da vida, né? Porque aquela ideia de que o cara começa numa profissão e termina, se aposenta nela, isso hoje quase não acontece mais, né? A gente acaba trocando de vários papéis muitas vezes, né? Então eu acho que essa ideia de se conhecer, eu acho que é tentar adquirir algumas habilidades, né? Por mais que talvez hoje elas pareçam bobas, talvez, né? E às vezes o jovem não quer aprender, né? Por que eu vou usar isso aí? Tu não sabe, né? Tu não sabe que oportunidade virá de habilidade A ou B, né? Então procure se conhecer, procure desenvolver alguma habilidade, veja o que você gosta. Enfim, esse seria o ideal, né? Às vezes, muitas vezes talvez, a gente vai ter que, talvez, fazer uma coisa que a gente não gosta por uma questão de sobrevivência. E eu acho que não existe vergonha nisso, né? Acho que a gente não precisaria ficar assim, não é o que eu queria, mas às vezes é uma questão de sobrevivência, né? Fazer um certo determinado emprego, né? Que não é o que a gente gostaria, por exemplo, né? Foi bom até que tu citou isso daí, porque era o que eu ia perguntar agora pra ti, Rafa. Porque a gente tem falado aí sobre a questão de glorificar a Deus no trabalho, ser grato, servir as pessoas, mas até então o que a gente tem comentado é muito bonito, porque a gente trabalha aí, pelo menos os guris aí comentaram que trabalham em empregos que gostam, que se satisfazem e tudo mais. Só que, querendo ou não, Deus, ele criou o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho em si, ele é bom. Claro que foi citado já que por causa do pecado e a queda, o trabalho se tornou mais difícil, que é árduo agora, né? Não é tão simples assim a gente conseguir o fruto do nosso trabalho. E muitas vezes, o trabalho, ele vai nos trazer, vamos dizer assim, frutos ruins, né? Vai ser difícil, vai ter uma erva daninha ali no meio e tudo mais. E aí, como é que fica nesse caso aí? Do cara que trabalha em algo que ele tá trabalhando porque ele precisa pagar as contas, né? Mas não é o trabalho que ele gostaria, mas é o que ele tem para aquele momento. Como é que ele pode se satisfazer nesse trabalho? Como é que ele pode, digamos assim, ter forças para fazer tudo isso que a gente tá comentando até agora aí? Eu acho que a gente volta naquela definição que eu propus lá no começo, né? Que uma das funções do trabalho é satisfazer necessidades, né? Tanto de quem as faz, quanto a dos seus semelhantes. E eu acho que essa é uma motivação que a gente pode ter, porque talvez aquele trabalho que a gente está fazendo, né? Sei lá, a gente pode pegar um exemplo, assim, um coletor de lixo, né? Que duvido que seja o sonho de alguém, né? Dizer assim, minha vocação, tal. O cara não diz isso, né? Mas se ele pensar assim, puxa, eu preciso suprir minhas necessidades, eu preciso suprir as necessidades dos meus filhos. Como é que eu vou fazer isso? Buenas, se eu não tenho outra opção, eu vou fazer isso. E eu acho que essa é uma motivação de pensar que o nosso trabalho, ele existe para suprir também a necessidade do nosso semelhante, do nosso próximo, né? E claro, isso pode ser a pessoa que usufrui do nosso trabalho. Imagina se nós não tivéssemos pessoas que recolhessem o lixo, né? Que nós íamos estar a nossa vida em cidades urbanas, né? Grandes como nós temos hoje. Seria um caos, né? Então é um serviço que ele faz para os outros nesse sentido, né? Uma forma de servir. Mas ele também está servindo a sua própria família no sentido que ele pode tirar parte do seu sustento, ou enfim, o sustento que ele precisa para isso. Além disso, eu não sei se é complicado, né? Nós temos trabalhos que têm bem menos glamour ou que são à beira do subemprego, né? Digamos assim, né? E é uma realidade, infelizmente, que a gente tem, né? E aí a gente também tem que lembrar que também a nossa satisfação no trabalho também é um presente que a gente recebe de Deus, né? E que nem sempre a gente vai estar tendo digamos assim, a oportunidade de estar experimentando, né? Sim. É que tu citou ali, por exemplo, assim, empregos, vamos dizer assim, que não tem muito glamour ou que ninguém quer fazer, mas às vezes nem isso, sabe? Às vezes o cara, ele tem ali um emprego que seria o emprego dos sonhos de muita gente, mas o cara tá insatisfeito, né? Talvez não tem desafios suficientes, não sei, sabe? E ele não consegue se satisfazer naquilo porque ele não consegue ver valor no seu trabalho. Que nem tu mesmo comentou. Pô, até o cara que faz a coleta de lixo, existe um grande valor, porque se ele não fizer, espera pra ver o que vai acontecer, né? Então, digamos assim, muita gente depende da pessoa que faz a coleta de lixo, porque
que se não tiver a coleta de lixo, né, nós vamos estar em sérios apuros, vamos dizer assim, né? Mas às vezes a pessoa, ela tem ali um emprego que seria o emprego dos sonhos, mas ela só reclama, né? Então nesse ponto que eu vejo que muitas vezes a pessoa não tá dando valor para aquilo que Deus deu para ela, porque como tu falou antes, aquilo que a gente sabe fazer muitas vezes não é simplesmente porque a gente fez uma faculdade, mas é uma construção de relacionamentos, de aprendizados e até mesmo de talentos, né, daqui a pouco que a gente tenha ao longo da nossa vida. Foram coisas que a gente foi aprendendo, foram coisas que a gente foi aprimorando, que nos colocaram naquela posição, que nos deram aquela oportunidade de estarmos exercendo aquele trabalho. E aí a gente chega naquela, aqui não faz mais sentido, sabe? Não tem mais valor e tal, não me sinto mais satisfeito, não tenho mais satisfação no meu trabalho. Só que daí eu vejo que a pessoa, talvez ela estava fazendo tudo aquilo por ela mesma, sabe? Porque no momento que a gente chega num pensamento desse, quer dizer que a gente estava tentando preencher talvez um vazio ou talvez alcançar alguma coisa com o trabalho e não com Deus. Porque quando a gente tenta alcançar o nosso preenchimento com Deus, né, por mais que isso seja extremamente complicado, a gente está trabalhando aqui num terreno perigoso, né? Mas no geral, né, generalizando, com certeza eu posso ver o valor no meu trabalho, eu posso ser grato a Deus por aquilo, mesmo que daqui a pouco eu tenha chegado no limite, né? Tipo, beleza, eu já alcancei aqui o ápice, né? Mas eu posso reconhecer que eu só cheguei ali por causa de Deus. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu acho que aprender a gratidão é uma disciplina espiritual, né? A gente deveria aprender a ser grato com o que a gente tem, né? Não para nos levar necessariamente num comodismo, né? Não quero dizer assim, meu trabalho é uma porcaria, mas eu sou grato. Não é nesse sentido, mas de apreciar aquilo que tu tem, né? E o outro lado dessa moeda, tu falou assim, eu tô num trabalho que não me satisfaz. O outro lado dessa moeda diz assim, então procura outro emprego, mas quem garante que o outro emprego vai te satisfazer, né? Porque infelizmente a gente está num mundo caído, o pecado distorce todas as coisas, então talvez aquela frustração que a gente está experimentando no nosso trabalho não seja necessariamente porque a gente está no emprego errado ou porque a gente não é apto para aquele trabalho, mas faz simplesmente parte dessa situação que a gente está. Então, às vezes, trocar de emprego ajudaria, né? Fazer uma coisa que a gente acha mais interessante. Mas às vezes não, né? Às vezes você vai para outro lugar, sei lá, o chefe é pior, os colegas são mais competitivos. É difícil saber avaliar muitas vezes nessa situação, né? E às vezes não tem opção. Às vezes também não tem opção, né? É verdade. Um ponto que para mim ajudou bastante a entender sobre essa questão do trabalho que não é, assim, talvez não é tão importante, ou que a gente olha, assim, na hora que eu tava lendo o livro do Tim Keller, ele traz, assim, a história antiga, né? E como Platão e os gregos entendiam o trabalho, e eles votavam muito de que o trabalho nobre era aquele que era do pensamento, e os trabalhos braçal era, vamos dizer assim, algo mal visto, né? E aí ele faz um paralelo de que essa forma de pensar, ela invadiu a igreja, ela, por certa forma, permeia dentro da igreja, e muitas vezes a gente acaba tendo esse mesmo pensamento, né? E por muito tempo eu tive essa abordagem e tentei fugir, tipo assim, eu não vou me satisfazer com profissões que são mais braçais. Eu trabalhei 2 anos numa empresa de produção de imóveis, assim, e eu sempre sonhava, eu quero ir para algo já que eu consiga estar exercendo a minha criatividade e tudo mais. Mas quando eu cheguei nesse local, assim, eu não estava satisfeito, porque daí parece que, assim, eu já estava trabalhando 3 ou 4 anos e, assim, agora eu cheguei no patamar, parece que eu conquistei tudo e agora não faz sentido. E aí é o que o Rafa falou, né, no sentido de contentamento. Às vezes a gente acha e busca e coloca as coisas como se fosse tudo nosso esforço e não reconhece que é Deus que está colocando, dando aquilo ali. Então eu lembro muito de quando eu comecei a passar por essa crise interna, assim, de tentar entender o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo ser grato a Deus nesse sentido, de como eu estou vivendo em si, né? Uma coisa que me ajudou muito foi tentar entender, assim, cara, eu estou pensando e tentando achar que o trabalho depende de mim ou só da minha vida, né? Mas não estou sendo grato e não estou me contentando com aquilo que Deus me deu. E daí nessa época foi onde eu fui estudar sobre a Reforma Protestante, e que é onde que Lutero também identifica esse pensamento que estava dentro da igreja, né? De que o clero valorizava, vamos dizer assim, só as profissões ou as pessoas que
assim, valorizava as profissões das pessoas que eram monge, essas eram mais bem vistas pela igreja, o restante, tipo, tinha que pagar suas indulgências e tudo mais. Isso me fez, por muito tempo, criar um pensamento assim, cara, se eu trabalhar agora com um cargo dentro da igreja, trabalhar com um ministério integral, talvez eu seja mais feliz. Eu comecei a querer sonhar com isso. O pensamento, de novo, dualista que a gente falou lá no início, né? E aí, nessa época, eu conheci um amigo que foi muito bom, assim, conversar com ele, e ele me instruiu muito e começou a bater de frente comigo. Ele disse assim, cara, tu tá estudando sobre a Reforma Protestante, estamos estudando, Deus te deu, capacitou, te deu profissão, te deu um olhar crítico, te deu também um olhar estético muito afinado, e tu não se contenta com isso. Tu tá querendo buscar coisas e tá insaciando, mas na verdade o problema não tá naquilo que tu faz, o problema tá na tua identidade, como a gente falou antes. E isso foi onde eu entendi assim claramente de que Deus usa as pessoas e todos nós somos missionários com aquilo que a gente tem nas mãos. Então eu não posso sonhar em querer ser uma profissão ideal, ou eu quero trabalhar dentro da igreja, que aí eu vou estar trabalhando na melhor profissão, ou vou ir para uma outra profissão e assim vai ser melhor. Mas enquanto eu não reconhecer que a profissão que eu estou sendo o missionário naquilo ali, sendo designer, ou sendo advogado, ou sendo professor, mas eu tenho que executar aquilo ali com excelência, eu tenho que executar aquilo ali com amor, com o ato de servir o outro, não adianta, eu posso ir para qualquer outro lugar e eu não vou estar contente, né? Então, para mim, a solução assim, de vida, para o meu entendimento de vida, mudou muito quando eu tive essa visão mais integral das coisas, e não sonhar com o ministério integral da igreja, mas sonhar com a minha profissão integral, assim, de ver que Deus cuida de tudo, e o que eu estou fazendo hoje, eu estou trabalhando integral para Deus, sabe? Então, é meio que esse, assim, um pouquinho testemunho pessoal, como passei por essa crise, né? Muito bom, Jairo. E sobre a questão do descanso, porque até eu brinquei no início lá, que Deus, ele fez tudo, né? Criou tudo, mas o 7º dia, ele descansou, né? Ele teve um momento para parar de trabalhar, né? Ele teve um momento ali que ele parou, peraí, vamos agora observar aqui, né? Vamos dar uma descansada. O que vocês me dizem sobre o descanso, né? Principalmente pro cristão, né? A gente tá falando do ambiente, a ideia, nós como cristãos, né? Como é que funciona aí o descanso? E agora a gente tocou numa ferida, então, porque a nossa sociedade, a gente tá muito de trabalhar, e trabalhar muito para conquistar, e tudo de uma forma muito rápida, né? Mas esse é um tópico que a teologia do trabalho também aborda e faz a gente entender que se tem que trabalhar, mas também tem um descanso que Deus falou, que é o que tu abordou, né? Sim. Mas eu deixo pro Rafa falar isso, acho que com mais propriedade. Até adicionando, é importante citar que foi falado sobre ansiedade, né, e tudo mais, e o burnout, né, que é aquela síndrome de que tu trabalha muito e tu tem aqueles ataques de ansiedade e tudo mais, é uma das coisas, assim, que nos últimos anos aumentou muito, né, junto com a depressão e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que parece que existe uma cultura de trabalho muito forte, né, principalmente nós aqui na Serra Gaúcha. O italiano, a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar e guardar dinheiro, né? Pra ele, isso é vida. Mas aí, Rafa, o que tu me diz sobre isso? Acho que essa questão é importante, acho que pra todo mundo moderno, né? A gente experimenta bastante aqui na Serra Gaúcha mesmo, essa fixação pelo trabalho. Eu tenho uma história que eu acho engraçada, é triste, mas ela é meio engraçada, que uma vez meu chefe, ele avisou assim, tô saindo de férias semana que vem. Eu disse, tá, beleza, boas férias, bom descanso e tal. E eu chego segunda-feira no trabalho e o cara tá lá. Daí eu disse assim, você não tava de férias? Eu tô de férias, mas eu não consigo ficar na cama dormindo enquanto os outros estão ganhando dinheiro, né? Então, assim, eu percebi, assim, que a dificuldade de aceitar o descanso como parte da vida, né? E a gente falou bastante aqui da criação, né? E é 7 dias, e Deus trabalhou em 6 e descansou no 7º, né? E Deus não descansou porque Deus estava cansado, né? Porque Deus estava assim, ai, que canseira, né? Mas ele tá, justamente como ele tá nos criando a imagem dele pra gente imitar ele tá nos dando um exemplo, dizendo assim, olha, vocês também trabalhem,
façam esse trabalho bem feito, mas também descansem. Tanto é que quando a gente chega nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é o do descanso. E é interessante quando a gente vai lá para os mandamentos, que não é apenas para a gente descansar, mas é para a gente garantir o descanso daqueles que trabalham para nós, que é uma coisa interessante também, né? De a gente pensar. Então, garantir o descanso do nosso funcionário, da nossa família, faz parte do nosso chamado. E isso é algo que faz parte aí da nossa vida. Então, o sábado ali, né, que é o mandamento é de guardar o sábado, né? A gente vê que nos evangelhos que ele foi muito distorcido pelos fariseus, né, que faziam disso um legalismo e tal. E eu não acho que a gente tem que guardar literalmente o dia do sábado, né, no nosso calendário moderno, mas a gente sim precisa tirar o nosso tempo devido de descanso, né. O próprio Jesus tirou tempo para descansar, né, se a gente for ler os evangelhos, né, e chamou também os seus discípulos para descansarem. Então isso é importante. Talvez parte do nosso descanso no nosso mundo moderno, e isso está atrelado também a questão da ansiedade, é a questão que a gente está sempre conectado, né? Então é muito comum as pessoas saírem do trabalho e ainda ter que responder e-mail de casa, ou tá ali no WhatsApp trabalhando, fechando um negócio, enfim, respondendo o chefe, resolvendo problemas. E a gente teria que, de uma certa forma, se disciplinar e dizer assim, cara, eu não tô trabalhando agora, eu preciso descansar. Não é preguiça, né? Não é corpo mole, mas é um reconhecimento de que a gente precisa desse tempo, né? De recarregar as baterias, de perceber que a vida é mais do que trabalhar. Então isso faz parte da nossa rotina, né? Do ritmo que Deus colocou pra gente. Eu tenho uma outra história que eu passei uma vez quando eu dava aula. Eu fui professor de inglês por vários anos, né? E as aulas de inglês muitas vezes são segunda e quarta e terça e quinta, né? E teve uma vez que tinha um feriado na quarta, e então a gente tive aula com a turma na terça, eles me entregaram as tarefas. Na quinta veio uma aluna e disse assim, corrigiu os temas? Eu disse, não. Mas o que tu fez no feriado, né? Ela me disse assim, eu disse o mesmo que tu, né? Nada. Então foi um negócio assim que eu achei bem interessante, que ela tinha essa expectativa, né, de que ela podia descansar no feriado, mas que eu tinha que trabalhar. Então é engraçado que a gente tenha essa percepção, né? Então o descanso faz parte, né, da nossa vida, e a gente tem que zelar por ele, né? Eu ia falar também dessa questão do descanso, de que para mim hoje essa questão de trabalho, de entender a vida como um todo, o trabalho muitas vezes, se ele tá numa correria geral, tanto questão do estresse, né, mas também ele pode destruir relacionamentos, né, se ele não tem uma forma correta de a gente entender o trabalho. E essa semana eu tava pesquisando na internet, eu segui um amigo, e que uns anos atrás eu tinha visto ele sobre postagens lindas sobre o casamento dele, ele compartilhando a história dele e a esposa, e aí eu olho de novo, ele agora tá numa intensiva assim sobre o trabalho e tudo mais, e ela não tá mais na história, eles tiveram que se afastar e por muito disso. Então aquilo ali, tipo, pra mim fez muito avaliar, né, tipo assim, cara, o descanso não é no sentido somente de um dia, mas também é colocar o trabalho no seu lugar, né, tipo, trabalhar e não trabalhar 24 horas, é saber também se desligar, né, tipo, e poder aproveitar a pessoa que tá do meu lado, os relacionamentos, tanto filhos, né, tipo, namorada, noiva, ou até mesmo os amigos, né, tipo, isso é uma forma de nós descansarmos também, né, tipo, é entender que a gente é livre para viver as outras coisas também. E um outro ponto que eu vejo que o descanso e o dia sabático, ele também nos faz nos reconhecer a questão de confiar em Deus, né? Que naquele dia mesmo que tá descansando, mesmo que a gente não tá fazendo nada, o mundo tá girando, as coisas estão acontecendo, e então a gente tem que confiar de que, cara, Deus conduz as coisas e não depende tudo de mim. Perfeito. A gente falou sobre o contexto da Serra Gaúcha ser um local de trabalho, principalmente. A gente vê o Brasil também, que segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. Então, isso a gente traz para a Serra Gaúcha, a gente vem com uma cultura, né? E eu fui criado muito com essa cultura, né? Meu pai passou dificuldade, passou fome, então ele sempre teve muito trabalho como essa força, né? De ele buscar e fazer com que os filhos, né? Com que nós não passássemos pela mesma coisa, né? Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo na minha vida. Já tive 13 empregos diferentes aí, desde jardineiro, garçom e pedreiro, até marketing, enfim, coisas distintas, né? Experimentei bastante ali, como foi a dica que o Rafael deu antes, assim, né? Mas isso foi
construindo, como eu falei antes pra vocês, essa idolatria, né? E eu vivia isso que eu tava falando antes, daquele aspecto da sociedade do cansaço. E aí foi no meu primeiro ano na agência, mesmo eu convertido, eu não tinha entendido ainda muito sobre a questão do descanso, o trabalho ainda continuava sendo uma luta pra mim, como a questão de um ídolo, né? Que eu colocava às vezes acima da minha família, acima de Deus, né? E acabava dedicando tempo pra isso, que eu cheguei a um ponto que eu tava com 100 horas positivas no banco de horas, estava trabalhando às vezes até meia-noite na agência, aquela cultura de comer uma pizza na agência, né? O Jairo sabe bem como é que é isso. Até que chegou um ponto que eu tava em casa e tava no quarto, prestes a dormir, e comecei a sentir o meu peito como se estivesse inchado, o braço tava formigando, e eu pensei, tô tendo um ataque cardíaco, vou morrer. E logo fui pro hospital, era um ataque de ansiedade. Então, pelo estresse, pelo esgotamento que eu tinha do trabalho, né? Então, aí eu, enfim, tomei injeção lá e tal, comecei a fazer o tratamento, e eu não entendi a questão do cansaço, sabe? Então, isso eu senti realmente na pele, como afetou meu relacionamento primeiro com Deus, depois como afetou meu relacionamento com a minha esposa, né? E o ponto para isso foi justamente buscar em Deus essa paz e também entender a dizer não, né? O principal ponto, assim, de ação é saber dizer não, entender sobre as tuas prioridades, entender sobre o valor do teu tempo e aquilo que tu é chamado para fazer, que é muito além de trabalhar, né? Essa ideia da sociedade do cansaço é bem interessante, e eu acho que às vezes a gente como cristão, a gente embarca nisso de uma forma até pior, né? Porque chega no fim de semana, às vezes a gente cai num outro ativismo, né? A gente entra num ativismo religioso ou ministerial, e aí eu mesmo já passei por isso, né? De trabalhar de segunda a sábado de manhã e passar o fim de semana fazendo 1000 coisas na igreja, e aí tu faz isso por 1 ano, 2, quando tu vê, tu tá esgotado, né? E às vezes a gente até fica bravo assim, mas Deus, eu tava te servindo. Tu tava me servindo, mas eu tinha mandado tu descansar, né? E tu ignorou isso aí. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Não tô dizendo que a gente não deva servir a Deus, né? Voluntariamente, no nosso fim de semana, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa descansar, né? No livro do Tim Keller também, uma coisa que ele fala interessante ali é que quando a gente entende que o trabalho é para Deus, né? A gente realmente entende isso, a gente não trabalha de menos nem de mais. Então, a gente acaba encontrando esse equilíbrio, né, em Deus, do trabalho, né? Show de bola! Mas assim, ó, ficou uma dúvida antes da gente encerrar, e eu acho muito importante, talvez, vamos ver se o Rafa consegue responder pra nós aí, que o Jairo deixou a pulga atrás da orelha aí, né? Quando ele iniciou dizendo se vai ter trabalho no céu. E aí, Rafa, o que tu acha? Vai ter trabalho no céu ou vai? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que sim. A Bíblia não diz isso com todas as letras, né? Mas ela nos dá várias pistas, e talvez a melhor pista se a gente pegar Gênesis 1 e 2 e comparar com Apocalipse 21 e 22. A gente vai ver que existem muitas semelhanças entre o novo céu e a nova terra e o Jardim do Éden. Uhum. Ao mesmo tempo, também há muitas diferenças, né? Então a gente não está simplesmente voltando no tempo, mas tem muita semelhança. E aí a pergunta que fica para nós é: nós trabalhávamos lá no Jardim do Éden? Trabalhávamos. Então, por que nós não trabalharíamos no novo Jardim do Éden, no novo céu e na nova terra lá no futuro? Acho que isso é importante a gente pensar, que é bem possível, né, que a gente tenha trabalho. Eu não consigo imaginar que a gente vai ficar um tempo infinito, uma eternidade ali só, sei lá, sentado, fazendo nada, ou cantando o tempo inteiro. Não, acho que nós vamos fazer coisas, sem, obviamente, todas aquelas distorções do pecado que a gente já comentou, né? Mas conselho que eu dou aí para quem estiver ouvindo a gente: compare os primeiros 2 capítulos da Bíblia com os 2 últimos, dá uma sublinhada no que é igual, no que é diferente, e vocês vão ver que é bem interessante ver as semelhanças aí que tem entre o passado e o futuro, digamos assim. Até porque se a gente ficar na eternidade lá só olhando pro nada, tem um pessoal aí que tá em quarentena aí que já não aguenta mais, né? E não passou nem 15 dias. Imagina a eternidade sem fazer... Muito bem, pessoal, então considerações finais, aquele momento em que a gente encerra, né? A gente considera finalmente o que a gente conclui da nossa conversa. Eu vou começar agora na ordem inversa da apresentação, então primeiro, Rafael, por favor, deixe suas considerações finais aí, e depois também, se quiser, deixar aí uma divulgação aí do curso aí e tudo mais, fica à vontade. Beleza, obrigado. Eu queria dizer ainda que acho que a coisa que a gente tem que lembrar quando a gente trabalha é que a gente participa daquilo que
Deus está fazendo, né? A gente já falou muito hoje aqui que Deus trabalha, a gente é chamado a trabalhar, e eu acho que se a gente perceber que a gente está cooperando com Deus, né? Participando daquilo que Ele está fazendo, eu acho que isso vai nos ajudar a ter um pouco mais de sentido, né? Para o nosso trabalho, um pouco mais de um senso de satisfação para o nosso trabalho também. A gente falou lá no início, né? Que eu trabalho com o Didaquê. O Didaquê é um ministério da Teach Beyond, e a gente tem como foco principal apoiar professores cristãos, mas também cristãos em geral, com essa ideia de um cristianismo integral, né, que a gente tem até falado um pouco aqui. Então, parte disso aí, a gente tem um curso na área de conectando fé cristã e trabalho, tem um outro de conectando fé cristã e cultura, e tem outros temas aí que estão no forno ainda, mas tá tudo meio parado agora com essa quarentena, né, mas você pode saber mais informações acessando, né, didaque.net, e se quiser pode seguir a gente aí nas redes sociais em @didaque.tb. Show de bola! Muito obrigado, Rafa. E, inclusive, link no post para você conferir aí os links que o Rafa deixou. Muito obrigado por participar conosco. E agora, Cauê, deixe aí suas considerações finais, o que você finalmente considera. Primeiro, agradecer pelo aprendizado que eu tive com vocês, essa troca que foi muito rica, essa oportunidade de estar aqui também. E acho que o principal ponto, assim, é realmente vá atrás, estude sobre isso que a gente falou da teologia, né? Um livro que eu deixo para indicação é que a gente comentou tanto aqui, que é Integrando Fé e Trabalho, do pastor Tim Keller. E uma mensagem é isso que o Rafa falou antes também, né? Que vai chegar um dia onde a obra vai ser completa, a obra vai ser perfeita, né? E que até lá que a gente faça como Jesus falou em João 4,34, né? Que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então que a gente possa caminhar nisso e também descansar sabendo que Jesus já fez o trabalho principal da nossa vida. Perfeito, muito obrigado também. E link no post aí do livro para você pesquisar aí, conferir. E obrigado aí, Cauê, por participar conosco aí, por conversar conosco. E agora, Jairo, o que você finalmente considera? Cara, eu só tenho a agradecer assim também a Deus e pelo que ele tem, assim, me dado prazer no trabalho, né? Que eu acho que, reconhecendo hoje, o Pelo Amor de Deus foi um trabalho voluntário que onde eu conheci, assim, a comunicação. Eu entrei numa agência pela criação do logo e da identidade visual do Pelo Amor de Deus, e então isso me gratifica e me dá alegria de estar participando cada vez mais aqui, né? E hoje eu entendo de que é importante a gente ter uma cosmovisão do trabalho, entender sobre a teologia do trabalho, para que nós não venhamos viver com essa ansiedade ou viver uma vida dualista, né, como cristão, mas essa visão integral para ir a cada dia cumprir o propósito e aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Então essa é a minha visão. Show de bola, muito obrigado também, Jairo, por mais uma vez aí junto conosco. E eu também quero finalmente considerar que trabalho não é ruim, gente. O ruim é ter que trabalhar. Clássica frase, né, do grande poeta e filósofo, Seu Madruga. Não, mas estou brincando. O importante é a gente sempre lembrar, que nem eu falei antes, eu tenho esse versículo aí, Colossenses 3:23, para guiar, vamos dizer assim, tudo que eu faço, tudo que eu sirvo alguém, tudo que questão de trabalho, sempre lembrar que a gente sempre tem que estar fazendo as coisas para Deus, né? Até mesmo quando a gente ama o próximo, a gente tem que amar o próximo por amor a Deus, né? Amar com o amor de Deus e tudo mais. Então, sempre pensar que Deus tem que ser o foco da nossa vida, Ele tem que estar no centro, Ele tem que ser o que nos guia, porque se a gente tentar fazer alguma coisa sozinho, pode até ser que a gente consiga de algum jeito, mas não vai ficar como se fizesse com Deus, sabe? Claro, quando a gente fala de amor, é só com Deus, né? Mas daqui a pouco no nosso trabalho, a gente, tendo Deus, a gente poderia fazer ele com muito mais excelência e com muito mais propósito e servir as pessoas de uma forma muito melhor. Então, eu guio o meu trabalho, as coisas que eu faço, sempre refletindo e lembrando disso, né? Porque quando eu não lembro, se eu estiver fazendo com as minhas próprias forças, aí as coisas não saem mais como deveriam sair. Mas é isso, então, pessoal, depois desse longo papo, pra quem fica a praga de feedback, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD.
Fantástico! Como uma ambulância e uma sirene, você falou essa chamada de forma perene. Olha só, né, Dandeco? Fiz até um efeito ali, né? Poderia ter colocado até um vibrato, mas... Um drive. Mas assim... Em algum momento teve que chegar ao fenecimento dessa introdução aí da área de feedback, porque senão seria perene, né? Então, temos que ficar aqui pachorrentos para mantermos esse momento aqui. Também estou me tergiversando muito, né, Dandeco? Vamos lembrar o nosso feed. Acho que você é uma pessoa muito frugal. E o nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar deixando as estrelinhas, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisando por PDD, pelo amor de Deus. Andeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior. Falamos sobre os fracos e fortes na fé. Quem que foi o primeiro? O primeiro foi o... Ficamos no vácuo. Ninguém. De novo, Dandeco, sem feedbacks. Eu acho que eu não estou mais indo com a minha super voz e o pessoal acabou desistindo. Olha só, isso é bizarrésimo o pessoal pensar assim, né? Mas, Dandeco, já que nós temos feedbacks, deixa eu dar um feedback, porque eu cometi um erro, cometi um engano, cometi um esquecimento, se é que a gente comete esquecimentos, né? Mas eu preciso aqui agora me tergiversar, né? Porque... por ser muito parco em alguns momentos, acabei deixando de lado a divulgação de algo muito importante. Você acompanhou aí o Instagram do PDD nos últimos dias, último mês aí, Daneco? Acompanhei e estou acompanhando. Você pode ver lá que teve um projeto novo lá, muito legal, né? Criado pelos nossos designers, o Jairo Maglo, junto com o nosso nobre amigo e ouvinte e participante, que inclusive esteve nesse podcast, o Cauê, olha só. Opa, olha ali, hein? Pra dar ali aí um conforto, pra dar aí um conteúdo pra galera que está seguindo aí o PDD no Instagram, pra... Como lidar com essa quarentena? E eu não divulguei, Dandeco, não divulguei. Que pecado! Que erro, que pecado! Como eu pude, né? Como eu pude fazer algo, ou melhor, não ter feito algo assim? Foi uma atitude petriz. Uma atitude muito petis mesmo, né? E agora eu até me sinto levemente tênue, né? Diante dessa situação. Mas eu venho aqui dar um feedback que foi algo incrível e é necessário fazer isso público. E se você não viu, vá lá e confira. O link já está no post do nosso Instagram aí pra você conferir. E Dandeco, sabe o que nós vamos deixar de link também aqui? É a nossa indicação, qual é? Opa, hoje a indicação é o podcast Puro e Simples, temporada 2, episódio 4, música. Link no post aí pra você conferir esse episódio, que é um episódio puro e simples, né? É um episódio frugal, né? O podcast frugal é o podcast puro e frugal, né, Dandeco? No nosso linguajar aqui, né? Olha ali, hein? Olha só. E, Dandeco, eu preciso dizer que estou um pouco assim... Não vejo mais sentido para a nossa área de feedback sem feedbacks, né, Dandeco? Porque como podemos ter uma área de feedback se não temos feedbacks? Aí que tá. Por isso, estou chegando à conclusão e à decisão, né? Estou decidir que não teremos mais área de feedbacks. Opa, você está fazendo um fenecimento. Estou fazendo fenecimento da área de feedbacks, mas talvez é um fenecimento momentâneo, né? Porque preciso dizer que apesar de hoje termos tido aí um feedback desse projeto, um projeto Cosmo Peripateco, que merece o respeito tecnológico aí dos nossos nobres amigos sobre o Instagram do PDD, preciso dizer que não faz sentido termos leitura de feedbacks sem feedbacks. Então, já que não temos feedbacks, não vamos mais ter feedback. É isso aí, tá decidido. Tá decidido. A não ser que, né, Dandeco, daqui a pouco nós possamos ter novos feedbacks, vai saber, né? Não sei. Nunca se sabe o dia de amanhã. Nunca se sabe. Daqui a pouco teremos novos feedbacks. E daí, então, podemos voltar a cair de feedbacks, quem sabe, né? Mas daí só sei que hoje nós educamos, né? E hoje estamos aí. Nós lemos o feedback do pessoal, nós ensinamos, nós demos as ferramentas e o pessoal tá aí, fazendo nada por nós aí, né, Dona? Pois é, tá bom. Não, mas nós sabemos que temos nobres amigos e ouvintes que são pessoas inoxidáveis, ou seja, que tem brilho. E eles devem ter seu motivo, Dandeco, para não deixar mais os feedbacks, né? Daqui a pouco não estamos mais
dando motivos para feedbacks, porque está sendo tão explicado o podcast que não tem mais o que comentar, né? É uma coisa que tá explicada que não tem explicação. Exatamente, é uma pessoa que eles ficam até sem comentários, sem palavras, né? As pessoas acabam ficando taciturnas diante do nosso podcast. Mas a questão é que para termos área de feedback é essencialmente que tenha feedbacks, né, Dandeco? Então, por enquanto, vamos ficar sem, né? E daí, quem sabe, não sei. Não vou fazer promessas, porque, né, numa sapiência tunada que temos aqui, né, Dandeco? Não, eu tenho que dizer assim que até conversando, né, e batendo esse papo com que você que é uma pessoa de uma sumidade, né, avançada. Sabe as palavras. Eu não posso ser parco nas minhas palavras, né, Dandeco? Não posso ficar taciturno aqui. Tenho que realmente falar, né? Eu tenho que vestir minhas palavras de uma forma dandy, né? Opa! Para que as minhas palavras fiquem em janota, né? Entendeu? Mas, gente, vamos parar por aí. Eu acho que é por aí, né? Chega, já tô com saudade da área de feedback, Dandeco. Essa aqui é a verdade, né? Mas chegamos ao fim, né, Dandeco? Então, por hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal, e talvez, quem sabe, nos vemos no próximo episódio. Então tá, até mais! Medo de Deus!